Senhoras e senhores, apresentando a Flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 9 do Filô. Um episódio muito especial porque hoje no episódio número 9 nós chegamos finalmente em Sócrates. Só para lembrar, a história da filosofia é dividida em pensadores que vieram antes de Sócrates e todos aqueles que vieram depois de Sócrates. Como se vai dizer, ele é o divisor de águas da história da filosofia. E o primeiro diálogo de Platão, onde Sócrates aparece, é Eutífron. Sim, os diálogos de Platão são muito importantes para que a gente possa conhecer Sócrates, porque eles são a principal fonte de informação das ideias de Sócrates, porque o próprio não escreveu nada. Lembra que vários pré-socráticos escreveram seus trabalhos, quase todos chamados A Natureza ou Sobre a Natureza, enfim. Havia uma preocupação enorme em entender a natureza. O Sócrates nunca escreveu nada. Ao contrário, ele saía por aí dizendo: só sei que nada sei. E bom, se eu não sei nada, vou escrever o quê? Tem que saber alguma coisa para escrever, não é? Sócrates ensinava, era na conversa mesmo, era batendo papo. E ele tinha um método todo especial de fazer isso. Um método que é chamado de maiêutica. Eu sei, é um nome esquisito. A história é o seguinte: Sócrates, quando era criança, foi levado pela mãe para assistir um parto. A mãe dele era parteira. Sócrates, enquanto observava o nascimento da criança, pensou o seguinte: aprender é quase a mesma coisa que um parto. Porque, veja, a criança está dentro da mãe. O que a parteira faz é ajudar ao nascimento da criança com vida, com menos dor e sofrimento, tanto para a mãe quanto para a criança. Ao passo que, se a parteira nada fizer, morrem a mãe e a criança. E aí Sócrates pensa: o ato de ensinar é a mesma coisa. As ideias já estão lá, dentro da pessoa, em que o trabalho do mestre, o trabalho do filósofo, do professor, é o de ajudar essa ideia a vir à luz, é de ajudar a ideia a sair de dentro da pessoa e ganhar o mundo. E se ela não sair, se a pessoa continuar no engano, no erro, ela pode perecer. Pode perecer numa vida triste, pode perecer numa vida vivida em erro. E daí o método maiêutica. Maiêutica é a arte de parir, é a arte que era dominado pelas parteiras, de ajudar no parto. E Sócrates dizia: eu sou um parteiro de ideias. O primeiro diálogo de Platão, e Platão é aluno de Sócrates, e escrevia na forma de diálogos. Os diálogos eram um estilo literário feito para que qualquer um entendesse. O objetivo de Platão era tornar muito popular a filosofia de Sócrates, é permitir que todo mundo entendesse o seu professor. Nem todo mundo na filosofia escrevia porque tinha-se que era coisa para poucos. Lembra? Desde Pitágoras, que tinha os matemáticos e os acusmáticos. Os matemáticos eram aqueles dignos de ouvirem os ensinamentos do mestre, os mais preparados, os mais aptos, os mais inclinados a entenderem de fato o que é a filosofia. Vários pensadores fizeram a mesma coisa. Aquele saber mais profundo era para poucos, então nem fazia sentido mesmo escrever. Dava para você alcançar todo mundo ao mesmo tempo falando. Então só o que tinha era aula, só o que tinha era palestra. Sócrates, então, só tinha esses. Procurava um por um, ajudando a parir as ideias. Então, para ele não fazia sentido escrever a filosofia. Era algo mais artesanal mesmo, de ajudar um por um a conseguir perceber o conhecimento que está dentro dele. Há outras fontes
sobre Sócrates, mas a principal mesmo é Platão, tanto pela quantidade de textos quanto pela própria habilidade literária de Platão. Um dos primeiros textos, um dos primeiros diálogos de Platão se chama Eutífron. Eutífron, escrito mais ou menos em torno de 399 a.C. Sócrates já morreu a essa altura do campeonato. E é o primeiro diálogo que narra uma série de eventos sobre o julgamento e a morte de Sócrates. Em Eutífron, Sócrates já foi acusado de corromper a juventude, incutindo nela a crença em outros deuses que não os deuses de Estado. Isso tinha um nome naquele tempo, se chamava impiedade. Perceba, ser pio ou piedoso aqui não é ser bonzinho, não é ser caridoso. Ser piedoso é ser respeitador das normas divinas. Então ele é acusado de ser desrespeitador da ordem dos deuses, da vontade dos deuses ou das leis divinas. E Atenas era uma cidade que, apesar de toda a liberdade que permitiu surgir a democracia e a filosofia, era muito rigorosa com relação à piedade. E Sócrates vai até o pórtico do Arconte Basileus, que era onde ficava uma espécie de cartório do fórum. É o lugar onde se ia para tomar conhecimento da acusação formal que lhe faziam. Porque Sócrates, até então, a única coisa que sabe é que foi acusado de impiedade. Agora, exatamente qual foi o ato impiedoso que ele teria praticado para que ele possa mais tarde se defender no julgamento? Isso ele não sabe ainda, vai descobrir lá. E na porta, logo na entrada, ele encontra Eutífron. Eutífron é um religioso. Eutífron é um homem fervorosamente religioso e que morava na ilha de Naxos. Naxos é uma ilha que fica a mais ou menos 200 quilômetros de mar de distância de Atenas. Mas era uma colônia ateniense, era repleto de cidadãos atenienses. E ele vai até lá para acusar o próprio pai de impiedade. E detalhe, a pena por impiedade é a morte. Então Sócrates, olha, cara, mas você acusar o pai, né? Cá para nós não é todo dia, né? Ainda mais sabendo que o pai pode ser morto. Então, para você acusar seu pai, você tem que estar muito seguro sobre o que é a impiedade. Ou o contrário, o que é ser piedoso. Pois olha só, eu estou aqui pelo motivo oposto, eu fui acusado de impiedade. E eu confesso para você que, além de não saber exatamente o que eu fiz de impiedoso, eu sequer sei o que é piedade ou a impiedade. Então, você que está tão convicto ao ponto de acusar seu pai, me explica então. E assim começa o diálogo sobre a piedade. E aí, o Eutífron vem com o primeiro argumento dizendo, olha, ser piedoso é exatamente o que eu vim fazer aqui. Acusar, julgar e condenar os impiedosos. E aí Sócrates, tá, mas cá para nós. Eu sei que nós chamamos aqui usualmente esse tipo de prática de um ato piedoso, ou seja, você está de acordo com a lei dos deuses quando acusa alguém de violar a lei dos deuses. Mas há outras tantas práticas em conformidade com essas leis dos deuses, que nós também chamamos de piedade. De tal maneira que acusar as pessoas, é só um exemplo. Ela não é a ideia geral de piedade. O que eu quero que você me dê, Eutífron, é isso, é um conceito, uma ideia geral do que vem a ser piedade. E aí nessa manobra retórica está um belo exemplo de como Sócrates opera o seu parto de ideias, a sua maiêutica. Ele que sai por aí dizendo só sei que nada sei, se esforça no diálogo não para apresentar um conceito. Olha, piedade é isso, você está errado, eu vou mostrar aqui, etc. Não é por aí que funciona. Ele vai perguntando, me explica o que é piedade? E quando a pessoa dá uma explicação que não o convence, ele vai mostrando as falhas do argumento. Olha, piedade não pode ser isso. E aí ele tenta remeter para um conceito. O conceito é essa ideia, uma ideia abstrata, que uma vez que eu a domine, uma vez que eu tenha dela consciência,
eu seria capaz de dizer no mundo concreto, caso a caso, o que é e o que não é conforme a ideia abstrata. Se eu tiver o conceito de piedade, aí sim, eu consigo julgar, caso a caso, de forma correta, o que é um ato piedoso e o que não é. Também faz parte da maiêutica buscar esse conceito, essa ideia ou eidos. Eidos é traduzido muitas vezes por ideal. Na verdade, essa é a ideia abstrata que há em cada um de nós que a maiêutica pode trazer à luz. Então esse é o conceito, um eidos, aqui no caso desse diálogo, um eidos de piedade. E aí o Eutífron diz, tá, tudo bem, entendi, é um exemplo, você quer o conceito. Então ele faz uma segunda tentativa. Piedade é aquilo que agrada aos deuses. E Sócrates, tá, mas como é que você sabe o que é aquilo que agrada aos deuses? Porque, cá para nós, os deuses vieram te contar? Você sabe realmente se os deuses estão felizes com você aí, acusando o seu pai? É difícil saber exatamente o que agrada aos deuses quando eles não te dizem claramente. E outra, os deuses são muitos. Eles vivem numa religião politeísta. Se você pega nas narrativas, a Ilíada e a Odisseia de Homero, por exemplo, em que toda hora a disputa entre os deuses, a própria guerra de Troia foi provocada por uma disputa entre os deuses. Se há disputa, é sinal de que aquilo que alegra um não alegra outro. E aí Eutífron tenta corrigir. Piedade é o que agrada a todos os deuses. Bom, continua o problema, porque os seus deuses são muitos, o que pode agradar a todos? E aí Sócrates joga uma pergunta para tentar responder esse argumento que é a questão-chave de todo o diálogo sobre a piedade. É aquilo que entrou para a história como sendo o dilema de Eutífron. O dilema é uma questão difícil de se responder. E aí Sócrates vai dizer o seguinte, tá, mas vamos supor que seja assim, tá? Vamos supor que a piedade seja aquilo que alegre todos os deuses. Agora me diga uma coisa. O ato piedoso, ele alegra todos os deuses porque é piedoso? Ou o fato de algo alegrar todos os deuses é o que o torna piedoso? Ah, não entendeu? Calma, eu explico de novo. O que ele está dizendo é o seguinte, existe um ato que seja piedoso em si mesmo, e por ser piedoso em si mesmo, os deuses se alegram quando ele é praticado? Ou um ato é piedoso porque os deuses se alegram? São os deuses que fazem de algo piedoso? Ou algo é piedoso em si mesmo, e por isso os deuses se alegram quando nós praticamos? Repara que isso é uma questão fundamental para a teologia até hoje. Imagine que a gente, no lugar de piedade, fale aqui de santidade, ou da moral, numa perspectiva divina. Um ato é moral, um ato é bom, porque Deus escolheu esse ato para ser bom? Deus escolheu que nós devêssemos agir assim? Ou então, o ato é bom nele mesmo, e por isso alegra a Deus, e por isso agrada a Deus? A diferença, a diferença não é pequena. E aí o Eutífron tenta contornar, que ele vai dizer o seguinte, olha, a piedade então é cuidar dos deuses. Cuidar dos deuses, fazendo oferendas. E isso é o que deixa os deuses alegres, por exemplo. E aí Sócrates, mas os deuses não são imortais? Os deuses não têm poderes gigantescos muito maiores do que os homens? Se os deuses são onipotentes, os deuses não precisam de nós. A troco de que eles precisariam das nossas oferendas? Pensa agora na nossa tradição judaico-cristã, em que nós falamos de um Deus que é onipotente, onipresente,
e onisciente. Se Deus é isso tudo, Deus não precisa de você. Deus não quer nada de você. Ao contrário, você quer algo de Deus e é você que precisa de Deus. Então, seguir os mandamentos religiosos, a moral religiosa, não seria algo para alegrar Deus, nem algo que Deus necessite que você faça, mas é algo que você precisa fazer por você, para encontrar-se de novo com Deus, para aproximar-se de novo de Deus, de quem, na tradição judaico-cristã, você se afastou lá no pecado original. É o mesmo raciocínio que aparece aqui. Deus não precisa do seu ato. Nós é que precisamos dele, quando muito. E aí Eutífron dá a última cartada. Piedade é a troca com os deuses. Nós lhes damos honrarias e os deuses nos devolvem favores. Não que os deuses precisem da nossa honraria. Eles só gostam dela. Aí o Sócrates, bom, mas aí você acaba voltando para o dilema, né? Os deuses se sentem honrados com a prática piedosa, porque a prática piedosa é boa em si mesmo? Ou então, os deuses se sentem honrados com a prática piedosa, porque eles determinaram que nós fôssemos piedosos? E aí Eutífron, como vê que não consegue escapar do dilema, se irrita e vai embora. Na verdade, os dois até concordam numa parte fundamental do dilema. Olha, eles acreditam que as ações sejam piedosas nelas mesmas, e que não correspondam propriamente a uma determinação dos deuses, até porque, se for uma vontade dos deuses, teria que ser de todos os deuses. E todos os deuses chegaram ao entendimento, olha, na literatura grega, na cultura grega, isso não acontece não, viu? Não tem nenhuma passagem que os deuses tenham feito uma grande reunião e chegado a um acordo sobre as leis do universo. Olha, é cada um por si, a coisa na marra, é na força, é no conflito mesmo. Então é muito difícil crer, sendo grego, de que um ato é piedoso porque os deuses tenham assim determinado. Fica com a segunda hipótese. Existem atos que são piedosos neles mesmos e que a prática deles não é uma necessidade dos deuses. É uma necessidade nossa, sermos piedosos. No final das contas, o que não se consegue fazer mesmo é uma conexão entre a piedade e a justiça. Os dois estão na frente do palácio da justiça, um vai acusar, o outro sendo acusado. É possível punir alguém por ser impiedoso? Na verdade, é o argumento primeiro de Eutífron. Ser piedoso é fazer valer, no caso, a ferro e fogo, com direito de matar a vontade dos deuses. Como é que eu posso matar alguém por uma vontade que eu não sei exatamente qual é? Não seria uma arrogância muito grande dizer, olha, Deus quer que mate essa pessoa? E se os deuses são tão poderosos, muito mais do que nós, a troco de que nós deveríamos matá-los se os deuses podem matar, se essa é a vontade dos deuses? Seria um ato arrogante querer fazer essa relação entre justiça e piedade. Talvez a relação entre justiça e piedade não tivesse patavina nenhuma a ver com uma ordem para que nós sejamos cruéis, brutos, assassinos dos outros. Talvez a piedade significasse apenas aquilo que nós devêssemos fazer por nós mesmos, porque é importante para o nosso espírito, para a nossa elevação moral, para que a gente possa se aproximar de algo maior do que nós mesmos, e não para que nós nos rebaixemos às práticas, muitas vezes injustas, que acontecem nos tribunais, desde a antiguidade até hoje em dia. Sócrates foi julgado por impiedade, condenado por impiedade à morte por ingestão de cicuta, uma condenação que ao seu tempo foi vista como tremendamente injusta.
não só pela piedade, mas pelo mérito mesmo. Ele não merecia a morte só por agir como parteiro de ideias, só por ajudar as pessoas a darem à luz conhecimentos que, no final das contas, eles já têm. E, na verdade, ele estava muito longe de corromper a juventude. Ao contrário, ele descorrompia a juventude contaminadas com ideias falsas que impediam de agir em conformidade com a verdade. Seja lá o que for a piedade, ela me parece ter muito mais a ver com uma ideia de verdade do que com a ideia de justiça. Mas isso, a, a verdade e a justiça vão ser assuntos de outros episódios aqui do nosso Filô, que a partir de agora começamos a falar mais dos diálogos platônicos e Sócrates vai aparecer aqui com muita frequência. A cada episódio nós vamos conhecer um pouquinho mais das ideias e de quem foi esse camarada importantíssimo para a história do pensamento. Até lá!